Vamos todos juntos. Mais em sua presença. Oremos. Deus Pai amado, nos abençoa, Senhor, Senhor, seja gentil a falar o coração das pessoas. Lembrando, Senhor, cada uma sabedoria, Senhor, nós possamos estimar a sua presença, Senhor. Estamos aqui, no Pai das Deus, Senhor, o Senhor sagrado, João, Senhor, nos atende nesta noite. Tudo bem, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Semana passada a gente iniciou um estudo sobre gratidão. Como veio algumas caminhas novas hoje, então a gente vai repassar o que foi o ensino da semana passada. Vou entregar para vocês o estudo. Lá no grupo eu mandei também uma apostila do estudo. E depois a gente vai ter uma avaliação rápida sobre o que eu vou passar aqui. É só mais para vocês fixarem qual é o tema gratidão, qual é a importância do nosso dia a dia. Amém? Poder se aceitar? Podem ficar para vocês. Gratidão, eu não esperava por isso, e logo vem aquele sentimento de
e logo você pensa, vou retribuir, logo mais para frente vou retribuir a mesma moeda que ele retribuiu. Ação, você fica anestesiado, já vai dar um abraço na pessoa, oh, muito obrigado, eu não esperava. Ou pensamento, você fala, nossa, eu não esperava, mas muito obrigado. Então, tem essas três formas: palavras, ações e pensamentos. Eu vou passar para vocês agora o estudo, onde tem palavras, tem ações e tem pensamentos nos estudos da Bíblia. Então, muitos foram gratos, muitos foram através de palavras, outros foram através de pensamentos conectados com o Senhor e outros foram através de ações. Vamos lá. A gratidão, ela tem 4 pilares. O primeiro, a gratidão atrai abundância, milagre e multiplicação. A gente vai ver isso numa passagem bíblica. Por que atrai abundância? Por que atrai milagre e multiplicação? Porque a gratidão nos conecta com o Senhor, e a gente vai ver as passagens assim. A gratidão transforma a saúde mental, física e espiritual. Com a gratidão a gente alcança isso também. A gratidão liberta de reclamação e murmuração. Você já viu uma pessoa grata murmurar, reclamar? Não, porque ela está encantada no espírito de gratidão, que não tem espaço para murmuração nem pensamentos ruins. Então, vamos focar nisso também. E por fim, a gratidão nos aproxima de Deus. Amém? Vamos pegar os pontos-chave, se tiver dúvidas, você fala, vamos pegar coisas bem facinho, tá? Vamos lá. A gratidão atrai abundância, multiplicação e também o milagre. Abundância, milagre e multiplicação. Em Mateus 14:19, o que fala essa passagem? Fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Que diz assim: a multiplicação dos pães e peixes. Mateus 14:19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos, e este a multidão. Jesus, Filho do Senhor, escolhido da terra, ele não precisaria da graça, porque ele já era agraciado e abençoador. O que ele fez? Olhando para os céus, deu graças e partiu os pães. Então, ele mesmo sendo Deus, encarnação de Deus vivo, Filho do Senhor, ele deu graças ao Pai. Então, quem somos nós de não agradecer tudo que nós temos hoje em dia? E através de Jesus agradeceu pelo pão antes de acontecer o milagre. Então, por que nós falamos aqui? A gratidão atrai abundância, milagre e multiplicação. Quando você agradece, você atrai abundância para a sua vida. Você atrai um milagre para a sua vida. Você atrai multiplicação para a sua vida. A gratidão de Jesus é vista como um canalizador para a multiplicação. Então, temos que ser gratos a tudo, em todo o tempo. Porque quando somos gratos, o Senhor, Ele olha para nós. Ele compartilha daquele sentimento. Davi, se a gente for pegar a história de Davi foi grato, ele era o menor. Deus, eu não quero nenhum desses outros irmãos forte, corajoso como aquele. O menor, um coração puro. Esse é Deus, passagem. Gratidão transforma a saúde física, mental e espiritual. Por que a gratidão transforma a saúde física, mental e espiritual? Em Jó, temos a passagem em Jó 42:10, que diz assim: Jó escolheu adorar e agradecer a Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro
seus amigos zombaram, você deve ter pecado, a sua mulher abandona esse Deus e morre, e mesmo assim Jó escolheu a melhor forma. Ele agradeceu, orando pelos seus amigos e agradecendo ao Senhor. E por ele agradecer ao Senhor e ter um coração não voltado para o mundo e sim para o Senhor, o Senhor abençoou ele na saúde física, mental e espiritual. A sua gratidão resultou numa restauração total, física, mental e espiritual. E foi dobro. Depois ele teve as suas posses de volta, teve seus outros filhos, né? Imagina a dor de Jó, né? Tinha 10 filhos, viu todos morrer. Eu acho que o pai, a sua preciosidade aqui aos filhos, né? Assim como o nosso pai aprecia nós que somos filhos dele. A gratidão, ela nos liberta da reclamação e da murmuração. Como eu disse aqui no início, você já viu uma pessoa grata murmurar? Em Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Então, em tudo dai graças. A murmuração, ela causou, digamos assim, um ensinamento para nós como não deve acontecer. Se a gente pegar lá no começo, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, em Números, no 14 ao 26 ao 30, diz assim: não entrareis na terra pela qual levarei a minha mão, que vós faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Essa passagem aqui, Moisés já tinha morrido, Josué tomou posse, pestanejou, o Senhor lançou um tipo amoroso, demônio, ele foi e seguiu. E o povo murmurava porque estava no deserto. Então não tinha, estava com fome, maná. Lá no Egito tinha carne, codorniz. Com sede, água. Então, tudo que o Senhor fez pelo seu povo foi prover, e o povo foi grato. Quando Moisés se deu com o Sinai, adorar a Deus estranho. Então, a ingratidão, ela é o oposto da ingratidão. Ingratidão nos afasta de Deus, e a gratidão nos conecta mais e mais a Deus. Então, por isso que eu falo, a gratidão nos liberta da reclamação e murmuração, nos liberta daquilo que não é do Senhor. Aqui temos uma passagem de Lucas 17, do 11 ao 19, que vai contar a passagem dos 10 leprosos. Os 10 leprosos, eles estavam querendo Messias para curar. E a lepra naquela época era a pior doença. Então, era só um milagre mesmo para eles poderem se salvar. E eles ficavam isolados da população. Então, eles eram excluídos. E aqui nessa passagem, Jesus passa por leproso 6. E aconteceu o quê? Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. Ele estava indo para Jerusalém. Ele poderia muito bem ter feito outro caminho, mas ele fez o caminho pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, em outras traduções, Rabi, tem misericórdia de nós. Ele vem e nos disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus só falou: vai ao sacerdote. A palavra do Senhor tem tanto poder que
e este era samaritano. E o povo respondendo Jesus disse: não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro? Ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É uma passagem tremenda. Os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Tanto é que naquela passagem da mulher samaritana, quando Jesus pede água, né? Mas eu sou samaritano. E aí Jesus fala: a fonte que é de beber é para a vida eterna. Então eles tinham uma rixa. Na Bíblia a gente vai sempre ver samaritanos e judeus. Então por isso que não devemos reclamar. Então o que a gente tira de lição aqui dos 10 leprosos? Dos 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou. E a gratidão do leproso que voltou, ele teve uma bênção adicional além daqueles outros. Então cada vez que a gente é grato por uma bênção que a gente recebe, que agradece ao Senhor, a gente proporciona 1000 vezes mais. Tudo vai na intenção do nosso coração. A gratidão aproxima de Deus. Em Salmo 100, no verso 4 diz: entrai pelas portas dele com gratidão, e os seus atos com louvor. Louvai e bendizei o seu nome. Temos sempre que louvar e agradecer ao Senhor. Os livros de Salmos, todos os Salmos, eles eram cânticos ao Senhor. Então toda vez que a gente referia a um Salmo, a gente não fala versículo, tá? Porque eles eram cânticos. Fala verso tal, verso tal. A gratidão, em Salmo 103, diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor. Esse é um salmo de Davi. E ele repete algumas vezes: bendiga minha alma ao Senhor. Vocês pegarem a sua Bíblia aí, o Salmo 103. A gente deu um comecinho, o Salmo 103. E a semana passada, nós vamos procurar agora para fixar o dele. Salmo 103 diz assim: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Salmo de Davi, Salmo 103. Salmo 103. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por que ele fala: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Porque nós somos seres carnais. E nós, carnais, estamos sujeitos a não agradecer ao Senhor. Se nós deixarmos nos levar, a gente vai ser grato. E é isso que o maligno quer, que a gente seja grato, que a gente não agradeça a Deus. Então ele luta contra ele mesmo aqui. Bendiga, fala para ele mesmo: bendiga minha alma ao Senhor. Em tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O benefício do Senhor é tanto, Ele é dono de tudo, que a gente nem tem o que expressar de tanta gratidão que a gente tem pelo Senhor. Então, que o Senhor venha nos encher da sua graça, para quem seja grato a Ele todos os nossos dias. Amém? Então vamos continuar. Depois vocês lembram o salmo inteiro. Ele vai essa luta dele contra ele mesmo. Que ele tem que falar: ó minha alma, eu preciso ser mais grato ao Senhor por todo o benefício que ele tem me feito. Ainda mais Davi, que ele era menor da sua família e se tornou rei pelas mãos de Deus. Então, por menor, se o seu coração for limpo, Deus te coloca lá em cima.
Davi lembra sua alma de agradecer ao Senhor. Luta contra o natural. Seja grato a Deus pela sua vida. Seja grato. Seja grato a Deus pelos seus pais, pelos seus filhos. Aqui um breve explano sobre cada passagem que diz que nós devemos nos aproximar de Deus. Em Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Provérbios 3, versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. João 11:40-42: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Como que é a passagem de João 11:40? A passagem de João 11:40 é a passagem em que ele ressuscita Lázaro. Lázaro já estava morto, e antes de falar para que ele ressuscite, ele diz assim, para que a multidão ao redor creia que foi enviado por ele. Então ele diz: eu bem sei que tu me ouves, falando com Deus, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então ele agradeceu e falou com o Senhor, e todos testemunhando aquilo. Ele é realmente o Filho de Deus. Ele é realmente o Filho de Deus. Gratidão. Seja grato ao Senhor. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todos que nele crerem não pereçam, mas tenham vida eterna. No domingo eu preguei sobre essa passagem que fala que ele já sabia, após a festa de Páscoa, que a fase final dele já estaria chegando. E ele, por um momento, pestanejou, depois ele agradeceu. Porque ele reconheceu que ele veio ao mundo justamente para aquela hora. Então Deus nos prepara para a hora que chegar. Então, quando nós ouvirmos o chamado do Senhor, a gente vai entender. Agora é a hora de ler mais, agora é a hora de buscar mais, agora é a hora de pregar mais, agora é a hora de louvar mais, agora é a hora de eu me encher mais, agora é a hora de eu fazer a minha devocional todos os dias. Porque aquele que busca todos os dias, o Senhor, Ele enche. Ele enche. E aí, quando você se desvia, não busca a palavra do Senhor, você puxa, como a dinâmica da bexiga que nós fizemos aqui. Quanto mais grato, o Senhor vai enchendo. Quando não grato, vamos murchando. E aí a gente perde o ânimo de buscar o Senhor. Por isso que Davi, ele fala, né? Porque Davi era rei, tinha tantas coisas para fazer, conquistar e tal, que aí ele mesmo, conversando com ele mesmo, pedia mais ao Senhor, minha alma, pedia minha alma ao Senhor. Depois eu vou passar um estudo para vocês sobre alma, né? Como que nós exercitamos nossa alma para ser mais grato ao Senhor. Mas aí um pouquinho mais para frente. Bom, aí essa recapitulação do tema gratidão. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou passar para vocês uma folhinha com 8 questões. Vocês podem consultar um ou outro, mas exatamente o que eu passei aqui. Na verdade, é só mais para vocês fixarem o tema. Bom? Então a gente vai fazer isso. Passo o tema, depois eu passo uma breve questões para vocês só fixarem. Tá? Se vocês tiverem dúvida, a gente repassa.
Olha, tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Eu já entreguei a apostila antes para não ter dúvida. Foi fiel a Deus e recebeu a restauração. Tananã, emocional e complete. Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai, porque esta é a para convosco. No 7. Quantos leprosos voltaram para agradecer pelo milagre? 20, 30. Não? Olha, acabei de falar aqui. E aí vocês vão olhar na Bíblia o que diz a passagem de João 11, do 40 ao 42. Pode ajudar um ou outro aí. Se tiver errado, vai ser.
Bênção do céu. Então todo mundo gostaram da toquinha? Deu a pensar um pouquinho? Então, só recapitulando aqui. Eu vou corrigir depois os melhores para fazer chamada oral. Os 5 melhores vão fazer as mesmas perguntas, aí vai ter que responder. Então, vamos só fazer uma recapitulação aqui para ver se está tudo certo. A gratidão é um sentimento de reconhecimento por algo que foi recebido. Sim ou não? Sim. A gratidão é expressada através de palavras, ações, pensamentos ou todas as alternativas? A gratidão atrai abundância, milagre e multiplicação. Em Mateus 14:19, quantos pães e peixes Jesus multiplicou? Diz aquela música, né? 5 pães e 2 peixes. Tudo bem. Se não acertou, agora não vai mais. São 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Se errou, agora nunca mais esquece. 5 pães e 2 peixes. Vamos lá. Jó foi fiel a Deus e recebeu a restauração. Exatamente. Então ele perdeu tudo, agradeceu, Deus deu em dobro para ele. Número 6, Paulo, em 1 Tessalonicenses, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Muito bem. Quantos leprosos voltaram para agradecer Jesus pelo milagre? Isso aí. O que diz a passagem de João 11, do 40 ao 42? E essa passagem, qual foi o milagre que ele fez? Ressuscitou Lázaro. Muito bem. Bom, vamos lá então. A gente vai fazer assim: a gente faz o estudo, manda uma mochila para vocês no grupo, dá uma mochila para vocês, faça algumas perguntinhas para ver se sou. E aí depois a gente vai estudando aos poucos. Eu vou passar um tema para vocês, aí depois vocês trazem uma devocional sobre o tema. Vou passar também no grupo. Anotem só para vocês terem conhecimento, mas eu vou mandar no grupo e trago um preço para vocês na próxima aula. O intuito é que vocês cresçam na palavra e exerçam também. Então, qual foi a lição de casa da semana passada? Era exercer a gratidão todos os dias até chegar hoje. Na segunda, hoje é quarta, amanhã, como você exerceu a gratidão na quinta-feira? Eu orei a Deus, agradeci pelo meu dia. Na sexta-feira, eu agradeci o livramento que aconteceu. Todos os dias a gente tem que ter grato. Então, esse é o exercício para casa, para a vida. Todo dia seja grato. Então, de alguma forma, você tem que agradecer ao Senhor, porque isso vai te enchendo. E além de agradecer, o intuito é que vocês leiam uma passagem bíblica, porque isso vai fixar no seu coração e vai fazer você crescer. Então,
medita na palavra, é um quente raso. Qualquer vento que venha, ele vai sendo levado. Mas se você estiver firmado aqui nas passagens, na palavra do Senhor, não tem inimigo que te engane, nem te leve para o mau caminho, porque você está ali firme nas promessas do Senhor. Amém? Então, eu vou fazer uma introdução aqui sobre de volta ao primeiro amor. E esse encontra em Apocalipse 2, do versículo 4 ao versículo 5. Eu vou passar aqui para vocês. O que é primeiro amor? Então, o primeiro tema foi gratidão. Nós vimos que na Bíblia, quem foi grato recebeu a multiplicação. Quem foi grato foi salvo. Quem foi grato, Deus transformou. Transformou o cativeiro de Jó, transformou Davi. Quem foi grato teve um punhadinho do Senhor ali para guiar o caminho. E o que acontece? No primeiro amor é quando a gente aceita Jesus, quando a gente passa pelas águas, quando a gente tem aquele amor feroz de conhecer a palavra do Senhor, de querer conhecer Gênesis, Apocalipse, de querer exercer todos os dias, de estar buscando um louvor, um hino, de falar a palavra do Senhor. Mas sabemos que o amor se esfria. Mas se esfria por quê? Por falta de busca. Então, se a gente não buscar o Senhor, o nosso amor se esfria. Então, aqui eu vou passar um estudo para vocês de 3 etapas que a gente tem que fazer para a gente analisar se o nosso amor está frio, o que a gente está errando e como a gente vai acertar isso, para que a nossa chama fique sempre acesa. Uma chama apagada não agrada a Deus. A gente tem que estar sempre com o coração fervente a Ele. E como você vai perder? Buscando a palavra, comentando com o irmão, tendo a comunhão e exercendo. Porque lá em Salmos, Davi falou: bendiga o Senhor, ó minha alma. Se a gente não bendizer a Ele, que é primeiro ser grato, a gente não vai conseguir dar os próximos passos. O próximo passo é que vocês sejam exímios na palavra do Senhor. Então, depois de passar esses estudos, a gente vai estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Já é um bom começo. Então, a gente vai, se os irmãos continuarem vindo, querendo buscar o Senhor, a gente começa de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, ele é toda, dá um ano, certinho. Então, mas se a gente perseverar, estiver firme aqui, no final do ano que vem, já está todo mundo tímido aqui, dando devocional. Vamos que vamos, deixa Deus fluir. Não pode se esfriar. Então, por isso que eu comecei com gratidão e agora é o primeiro amor. Então, a gente não deve se esquecer disso, porque Deus está nos ensinando aqui. Não é nem minhas palavras, as palavras do Senhor. Amém? Então, vamos lá. A gente tem que sempre parar, pensar e refletir. A importância de termos vivido o que a gente viveu dentro de nós é o que a gente vai nos pararmos. A exortação para a igreja em Éfeso, em Apocalipse 2, é essa passagem que a gente vai falar sobre a exortação de Éfeso. E olhando para trás, não tenho mais o mesmo vigor. A ideia de ter um direcionamento. Então a gente tem que parar, pensar e refletir. A importância do que a gente viveu lá atrás. Quem a gente era antes de conhecer Jesus? O que a gente fez de errado lá? E aí, Deus exorta a igreja de Éfeso, porque assim, em Apocalipse, porque ela não estava adorando a Deus como no primeiro amor. Então assim, a igreja ela foi fundada, estava todo mundo fervoroso, crente, e depois de um tempo esfriou. Já não estava vindo mais aos cultos, já não estava fazendo sua devocional, já não estava louvando o mesmo vigor lá na primeira vez. Então, em Apocalipse 2, Deus exorta
você aceitou Jesus? É a mesma intensidade? E a ideia que nós vamos ter aqui é de ter um direcionamento. Para que lado que eu vou? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, em Apocalipse 2, capítulo, versículo 4 ao 5. Tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente atirarei e tirarei do seu lugar os seus castiçais, e se não se arrependeres. O que ele está falando aqui? Lembra-te, pois, tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Está falando para a igreja de Éfeso. Você deixou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te como você era lá atrás. Arrepende-te. Lembra-te como você era lá atrás e arrepende-te. E volte a praticar as primeiras obras. Então, volte a praticar o seu primeiro amor, as suas primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, ele virá. O Senhor virá até eles e tirarei do seu lugar o teu castiçais. Então, o que é o castiçais aqui? É a presença de Deus. Se você não se arrepender, não voltar a praticar as primeiras obras, eu virei até ti e tirarei a minha presença de você. E uma igreja sem a presença de Deus não é nada, né? Quem somos nós sem a presença de Deus? Nada. Vagantes nesse mundo enorme. Então ele fala aqui para a gente lembrar, se arrepender, voltar a praticar a primeira obra. Primeiras obras. 3 pontos. Primeiro passo: lembrar. Lembre-se, pois, de onde caíste. Então, como eu te falei agora, batismo, conversão a Deus, a oportunidade que se foi, comparação com o que temos hoje, com o que tínhamos com Deus. A gente ora melhor hoje ou orava melhor antes? A gente pregava melhor hoje ou pregava melhor antes? A gente servia melhor antes ou a gente serve melhor hoje? O momento com que eu tenho com Deus hoje é mais do que antes? Ou antes era mais do que hoje? Se a sua resposta em pensamento for: eu orava mais antes, eu tinha mais devocional mais antes, eu era mais fervoroso antes, então é um momento de você, de atenção agora, para você ter que lembrar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então lembra que você era do mundo. O mundo ficou atrás. Quando você aceitou Jesus e agora você trouxe o mundo de volta para você, então é uma reflexão. Lembre-se, pois, de onde caíste. Não queira voltar atrás. A palavra do Senhor, ela é ascendente, ela nunca é descendente. Então quem está com o Senhor para sempre subindo, sempre na glória. Então é uma alerta. Segundo passo: lembra-se, pois, de onde caíste, arrepende-te. O que é o arrepende-te? O arrependimento é uma dor, é uma coisa que nos falta. Então a gente se arrepende de muitas coisas. Então, o pecado é a falta de amor a Deus. Então a gente tem que sempre se humilhar para Deus. Porque assim, no mundo vai fazer a gente pecar. Então a gente tem que se arrepender. Porque aqui ninguém é livre do pecado. Então todos nós pecamos. O único que não pecou foi o Senhor. Então a gente tem que sempre nos policiar para isso. Para ter uma relação mais próxima com Deus, é preciso abandonar atitudes de pecado e indecisão e dedicar-se à pureza de coração. O que quer dizer aqui? A gente precisa parar de ter pensamentos ruins, de pecar contra Deus. Você sabe que o primeiro mandamento é adorar a Deus sobre todas as coisas. Se você começa a adorar o homem e a outras coisas, você já está pecando.
buscando? O que o Senhor busca na gente? A pureza de coração. Por isso que no primeiro tema era a gratidão. Para a gente não pecar com o Senhor, a gente tem que ter a gratidão. Então, o arrepender-se aqui é a gente se policiar todos os dias dos nossos pecados. Amém? Terceiro passo. E volte a praticar as primeiras obras. Então, lembra-te, reconhece, que agora você reconhece, é o recomeço, né? Você reconhece e recomeça. Voltar a fazer o que abandonou, mesmo não sentindo o primeiro amor. Então, assim, como é que você vai voltar? Você vai recomeçar. Então, assim, se você viu que você lá atrás você era mais fervoroso, como é que você vai voltar a ser mais fervoroso? Então, você tem que recomeçar. Então, tudo na vida tem um recomeço. Se você está no caminho errado, agora é a hora de você mudar a volta. Então, recomeço. Voltar a fazer o que você abandonou lá no primeiro amor. O que é? Orar mais, buscar mais ao Senhor, consagrar a sua vida, fazer um jejum, ter um propósito. Então, tudo isso, porque sabe que nós somos falhos, né? Caminhada de fé, fogo por Deus. Você precisa caminhar na fé. Ah, mas é difícil pegar a Bíblia, é difícil me consagrar ao Senhor, mas você tem que começar. Comece. Comece lá no Salmo, vai até o Salmo 100. Começa. Deus nos alerta que nós temos que começar. A gente tem que dar o start no começo. Você vive a sua melhor fase com Deus? É uma pergunta. Você vive a sua melhor fase com Deus hoje? Ou vivia lá atrás? O que você abandonou? Você ainda lembra e traz nos seus dias o que você abandonou? Em Efésios, eles estavam amando diferente de antes. Então, em Éfeso lá, em Efésios, eles abandonaram aquele primeiro amor. Então, recomeço, a gente tem uma barreira. Quem sabe que é procrastinação? Sabe? Procrastinação é o ato de deixar para depois. O que distancia a gente dos nossos propósitos é deixar para depois. Eu vou ler a Bíblia. Vou atender o telefone. Vou atender o telefone, vou para um amigo. Depois vou para um amigo. Vou no mercado. Eu vou no mercado. E acaba. O seu propósito de ler a Bíblia foi embora. Então não devemos procrastinar. A procrastinação nos leva à perdição. Porque se a gente não tiver foco, a gente se perde. Então, uma dica para vocês aqui, para que a gente não procrastine, porque a procrastinação está na gente. Por isso que Davi diz: minha alma, agradai ao Senhor, minha alma, porque eu sou procrastinador. Bendize ao Senhor a minha alma, porque eu sou procrastinador. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Rotina. Todo mundo sabe o que é rotina. Fazer as mesmas coisas sempre. Qual é a rotina? Temos que ter pelo menos 30 minutos por dia com a palavra do Senhor. 30 minutos não é nada. Mas esses 30 minutos se tornam 40, se tornam 50. E aí você vai se dedicando mais ao Senhor. A procrastinação é uma cilada do inimigo. Então eu estou dando uma dica para vocês aqui. Eu comecei assim, um versículo, uma passagem. Vou ler Gênesis. Vou ler Apocalipse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí fui lendo. Aí uma coisa puxando o outro. Eu vou buscar um livro, depois comecei a ler um livro, depois estou puxando o outro. E aí foi 30 minutos do meu dia, faço mais devocional. Eu já estou abastecido. E aí, quando você vai se abastecendo, o Senhor vai falando com você. O irmão fala uma coisa com você. Eu li sobre isso hoje. Eu li sobre isso
o Senhor vai te enchendo. Então, o Senhor ele te enche, quanto mais você vai procurando Ele. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Buscai o Senhor. Vamos lá, em Tiago 4, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O que eu estou falando para vocês? Chegue mais ao Senhor. Ele vai chegar a você. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. A gente já falou aqui, né? Quanto mais a gente busca, mais o Senhor nos purifica. Senti a vossa miséria e lamentações e chorei. Converta-se o vosso riso em prantos e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então a gente não deve se humilhar pelas coisas do mundo. Perdi tal coisa, bateu o carro, não sei o quê. Não, a gente tem que se humilhar para aquele que é digno, para o Senhor. Ó Senhor, eu preciso de uma bênção. Se humilhe, exalte a Ele, e Ele tudo vai fazer em nossas vidas. Então a palavra do Senhor, ela tem muitos nortes para nós. Em Lamentações 3:21, todavia me lembro também do que pode me dar esperança. Então assim, todavia lembro também do que pode me dar esperança. Quem pode te dar esperança? Deus. Não podemos confiar as nossas tristezas. O homem, a gente tem que confiar em Deus. Jeremias tem uma reflexão, fala assim sobre a esperança. Mesmo em tempos difíceis, e a importância de se lembrar das coisas boas que podem nos dar forças para continuar a esperar em Deus. Então, assim, mesmo em tempos difíceis e dificuldade, você tem que lembrar de coisas boas. E qual é? O que te dá coisas boas? Aquele que te edifica. E a palavra vai sempre te edificar. A palavra do Senhor nunca vai te colocar para baixo, ela vai sempre te colocar para cima, te dar um caminho, te dar uma norte. Então, temos sempre que ter a palavra do Senhor na nossa mente. E qual é aqui a mensagem? Então, a gente tem que lembrar dos momentos que a gente teve com Deus, se a gente é o mesmo momento agora, se arrepender do que a gente trouxe de mal lá da vida passada para agora. Estou procrastinando, eu ia fazer isso lá atrás e continuo agora. Então, você já identificou. Voltar a praticar, voltar a fazer o que Deus te chamou. Propósito. O propósito do Senhor para nossas vidas é propagar a palavra do Senhor. Como é que você vai propagar a palavra do Senhor se você não tem conhecimento do que Ele quer te falar? Então a gente tem que buscar. Busca o Senhor e Ele vai nos encher. Busca o Senhor e Ele nos enche. Em Efésios 6, no 24 diz: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em misericórdia. Amém. Esta declaração expressa a bênção e a graça de Deus a todos que aquele que tem amor por Jesus Cristo, um amor que transcende a vida e estende a eternidade. Então é isso. Primeiro amor é isso. A gente tem que deixar o que a gente trouxe do mundo ou que a gente foi contaminado e começar a praticar as primeiras obras. O que é praticar as primeiras obras? Eu recomendo para vocês, tenham uma devocional pelo menos 30 minutos. 30 minutos é pouco, não faz mais. Mas pelo menos, quando você começar a ler, você vai ter um tempo. Não entendi. Lê de novo. Não entendi. Lê de novo. O Senhor vai te dar o discernimento. E até o momento que você abrir a Bíblia, começar a ler os capítulos. Agora eu estou entendendo. Agora o Senhor ele vai abrir a sua visão, na sua mente. Que é, pelo menos você espera alguém que chega para você e você tem palavras para falar para ele. Olha, Deus está te falando isso através da palavra. A gente tem o exemplo de Josué, ele estava desanimado, mas Deus foi lá. Gideão era o menor, se sentiu pequeno, mas Deus levantou ele e fez ele caminhar e vencer os 300. E com 300 ele venceu. Temos
tantos exemplos na Bíblia que a gente tem que carregar. A gente não pode só se abastecer no domingo e depois esquecer na semana. Não adianta. Mas o nosso exercício é praticar. Então eu quero que para casa vocês pratiquem pelo menos 30 minutos de devocional. Eu vou ler Gênesis. Leia Gênesis. Leia Gênesis. O horário está se estendendo, para não ficar tão cansativo. Então a gente termina 9h. Então é isso. Então a gente, para casa, a gente vai ter uma devocional. Tudo bem? Então, na semana que vem, vou trazer uns questionamentos, 10 perguntinhas ou até menos. Eu vou dar uma recapitulada breve para vocês memorizarem. Eu vou mandar no grupo. Quem não estiver no grupo, depois me chama no WhatsApp que eu mando para vocês no grupo da igreja lá. E vocês entram. Vou mandar isso para vocês leiam, estudem e analisem vocês mesmos. O que eu era lá atrás? Como que eu estou agora? Como que eu posso vencer essa barreira? Porque a palavra de Deus para muitos acaba se tornando uma barreira. Mas se você falar isso da palavra de Deus, você fala porque quem não busca acaba se perdendo. Então muitos, eu sou um crente do domingo, veio ouvir a palavra, veio pedir, mas e o agradecer a Deus? Onde fica? O expressar o quanto a gente precisa de Deus, onde fica? Né? Então, isso é uma lição. Essa é a lição para todos os varões. Todos esses estudos aqui já foram para os varões. Você está dizendo para a igreja, o irmão continuando, você acredita que isso é para a gente também, né? Então, espero que já tenha praticado, né? De lá para cá, ó, quanto tempo já foi, né? Então, domingo a gente joga fogo na seara, né? Então é isso aí. Então vai ficar para casa para vocês lerem um pouquinho do primeiro amor. Se vocês puderem, medite nessa passagem aqui, ó. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 4 ao 5. Ele vai falar da exortação da igreja de Éfeso. E aí você pode buscar. De volta ao primeiro amor. O primeiro amor é muito importante para nossas vidas, para que a gente não se esfrie espiritualmente. Porque Deus é espírito e Ele fala com quem é espiritual. Se a gente deixar de ser carnal, Deus fala comigo, não vai falar. Deus fala com aquele que se conecta com Ele. Nós esperamos que todos nós nos conectemos com o Senhor, que nós ouvimos a palavra do Senhor e que nós propaguemos a palavra do Senhor. Amém? Então, coloquemos de pé. Vamos agradecer ao Senhor por este conhecimento. Que o Senhor, nesta noite, veio nos encher, que nós podemos comer essa palavra pela semana toda, meditar. E na semana que vem eu trago uma dinâmica para a gente ser diferente. E daqui para frente, eu vou escolher a gente vai sortear uma pessoa que vai trazer como início, nosso culto vai trazer uma devocional com o tema. Amém? A gente se preparar. Porque quanto mais a gente corre, mais a gente procrastina o nosso chamado. Então essa é a oportunidade. Amém? Essa é a oportunidade. Então, oremos. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, por mais dia que chamamos hoje, Senhor Deus Pai. Senhor, abençoe os seus filhos, Senhor Deus Pai amado. Nós temos todo o conhecimento que veio do céu, Senhor, através da sua palavra, Senhor. Enche os seus filhos, Senhor Deus Pai. Ó Senhor, me caia todo o mal da procrastinação, Senhor. Para que eles possam descer de joelhos e clamar ao teu nome, Senhor Deus Pai. Que o Senhor enche a boca deles, enche o seu espírito, Senhor Pai. Para que eles possam vivenciar a maravilha que é o Senhor. A palavra do Senhor é grande, a palavra do Senhor é maravilhosa. Que o Senhor abençoe cada um aqui. E amém. E abençoe a família. Amém.
Sim.